E olha, está sendo velado no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, o corpo da personal trainer Andressa Serantoni, de 28 anos. Ela foi esfaqueada e morta pelos vizinhos ontem no bairro Anchieta. É um assunto aí que está repercutindo nacionalmente. A Melissa Alcântara está nessa história desde ontem, agora ao vivo, vai atualizando as informações pra gente. O Brasil inteiro está acompanhando, né, Mel? Você já me adiantou no comecinho que o enterro está previsto para daqui a pouco, né? Bom dia para você. Olá, Casagrande, bom dia para você e para todos que nos assistem. Pois é, a previsão é de que o enterro seja realizado às 2 horas da tarde. O velório está acontecendo desde as 10 horas da manhã. Eu vou pedir até para o Silvinho mostrar um pouquinho como é que está sendo ali. A gente sabe que por conta aí da condição de pandemia, não pode ter aglomeração, então lá dentro é restrita a entrada, poucas pessoas podem entrar por vez, por isso os amigos e familiares têm que ficar aqui do lado de fora, um clima realmente de muita tristeza, de muita comoção. A gente estava aqui inclusive quando a mãe e a irmã da Andressa chegaram, elas estavam muito abaladas, Casagrande, precisaram inclusive ser amparadas ali porque mal conseguiam andar. O crime, a gente sabe, aconteceu ontem e o que os vizinhos contam, o que as testemunhas contam, é que a Andressa chegou de moto na casa da mãe para alimentar e dar remédio para o cachorro, como ela fazia todos os dias. E ela chegou e foi surpreendida ali pela ação da vizinha, que com o celular estava filmando ela. Ela achou estranho, os vizinhos contaram que esse casal já é meio estranho, as pessoas têm um receio com relação a eles, porque dizem que eles têm um comportamento diferente do normal, do aceitável aí socialmente, que eles são até meio maliciosos. E vendo a mulher filmá-la, a Andressa foi tirar uma satisfação, o que está acontecendo, por que você está me filmando? Começou ali uma discussão, o marido já entrou na briga, passou no carro dele, ele é jardineiro, pegou uma faca, diz que a mulher também tinha uma faca. A mulher segurou então a Andressa e esse homem começou a dar vários golpes nessa jovem de 28 anos. Os vizinhos tentaram ali algum tipo de reação, porque ela no momento gritou por socorro, mas esse homem ameaçava também quem chegava mais perto dele. O atendimento foi chamado, mas infelizmente a Andressa não resistiu e morreu ali no local. Depois de tudo feito, esse casal correu e se trancou dentro de casa. Quando a polícia chegou, inclusive, eles estavam trancados dentro de casa. A polícia precisou arrombar a porta, encontrou os dois com os filhos no colo. E outra situação bastante estranha, os vizinhos contaram que nem sabiam que tinham crianças ali dentro. 4 crianças. Então 4 crianças viviam ali dentro da casa sem colocar a cara para fora porque ninguém tinha visto essas crianças até então. E eles disseram que eles usavam essas crianças de escudo para se proteger ali de alguma eventual agressão que viesse de algum vizinho inconformado com o que tinha acontecido. E realmente ficou todo mundo muito chocado, muito inconformado e o carro dele foi depredado. Os dois foram encaminhados para a central de flagrante, foi instaurado o inquérito por homicídio qualificado por motivo fútil, e eles foram encaminhados então para a carceragem da DEIC aqui em São José do Rio Preto, onde passaram a noite. Agora, na hora do almoço, deve ser realizada a audiência de custódia desses dois e a gente espera, que eles fiquem presos. Afinal de contas, uma tragédia como essa. Eu dando uma olhadinha ali no perfil da Andressa nas redes sociais, a gente observa que ela, no período da manhã, ela é personal trainer, como você disse. Ela realizou ali o atendimento, o trabalho dela, foi até a casa dos alunos. A gente sabe que também por conta da pandemia, o atendimento dos profissionais educadores físicos tem sido meio diferente, ao ar livre. Então ela trabalhou o período da manhã toda para na hora do almoço ter uma tragédia como essa e um fim lastimável como esse que a gente está contando agora. As crianças, Casagrande, estão em um abrigo à disposição da justiça porque as avós
não quiseram assumir essa responsabilidade. Voltamos com você. É uma história, Melissa, que se a gente for ficar pontuando cada uma das características, a gente vai ficar aqui o jornal inteiro de tamanho absurdo que é a história como essa. Pode colocar imagens da personal novamente, né, da vítima, uma jovem linda, apaixonada por animais, era muito querida pelos amigos, pelos alunos, disseram pra gente que o perfil dela era uma pessoa relativamente tranquila, que não tinha inimizade com ninguém, e acabou caindo aí nas mãos dessa gente que nós mostramos aí, pessoas completamente sem amor ao próximo, pessoas que com certeza tem aí um histórico que não é possível, que ninguém vai chegar e pegar uma faca, né, e partir para cima de uma outra pessoa, seja qual for o motivo. O homem, inclusive, já tem o histórico, né, de tentativa aí de homicídio também contra uma outra pessoa. Então, a gente fica aqui pensando, eu fico até sem palavras para descrever um caso como esse. Melissa está na história desde o começo, ela estava até me contando que antes da participação dela ao vivo, ela estava sentada ali próxima ao local e teve parente que chegou do seu lado completamente inconformado, não tinha nem palavras para falar, né, Mel? Então, a gente chegou aqui um pouquinho antes do início do velório, Casagrande, e eu sentei ali naquela muretinha. Eu tenho até medo de começar a falar, me emocionar e não conseguir dar o recado. Quando chegaram a mãe e a irmã da Andressa, a irmã sentou bem ao meu lado e começou a chorar e as pessoas começaram a ampará-la. Eu só fiquei quietinha ouvindo e realmente não consegui manter esse distanciamento profissional que às vezes a gente é exigido da gente. Aí agora há pouco, como algumas pessoas já sabem, a vítima é sobrinha de um colega nosso de profissão. Ele veio até aqui. Eu também não tive coragem de ir até lá cumprimentá-lo, mas ele veio até aqui nos cumprimentar, a gente que deveria oferecer apoio, né? Mas ele que veio até aqui. E mais uma vez, foi difícil conter a emoção. Então eu peço desculpas, mas é isso que aconteceu. Mel, não tem que pedir desculpa. A gente está aqui num momento em que está todo mundo esgotado e a gente está cansado dessa sociedade que é doente, uma sociedade que não tem amor ao próximo, como eu sempre digo, e por trás da profissional Melissa, que é extremamente competente, tem anos e anos de carreira, tem também uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que acaba se envolvendo com a história como todos nós. As pessoas que estão em casa, Mel, às vezes têm uma opinião errada sobre o jornalista, acha que todos nós somos robôs, a gente tem que tentar manter a firmeza, mas chega um momento que a gente não consegue. Momentos como esse que a Melissa vai narrar pra gente se emociona e todos nós estamos nos emocionando junto, porque a gente fica meio sem chão em compartilhar. São histórias que a gente já se emociona e já fica assustado, inconformado quando nós não conhecemos. A partir do momento que uma história tem uma ligação de pessoas próximas a gente, a história tem ainda mais peso, ela é ainda mais doída, ela é ainda mais impactante. Por isso que a Melissa, gente, não precisa, obviamente, nem pedir desculpa, mas em respeito a você, ela tentou conter as lágrimas ali para contar toda essa história, mas ela demonstrou muito bem qual que é o clima que está tendo em frente a esse velório. O clima que as pessoas que estão ali acompanhando essa história desde o começo estão vivendo. É uma jovem que perdeu a vida em um momento em que ela fazia planos. É uma jovem que estava batalhando para continuar dando a aula dela como personal, acompanhando os alunos dela em um momento tão delicado como esse que é o que a gente vive. É uma jovem que prezava pela qualidade de vida e a prática da atividade física é também importante para a qualidade emocional das pessoas. E ela estava aí, sempre sorridente, sempre muito bonita, era muito querida pelos alunos. Inclusive ontem eu fiz ali uma busca, acompanhei algumas publicações nas redes sociais dela, justamente para entender o perfil. É o nosso papel enquanto jornalista entender de quem a gente vai contar a história. E ali a gente viu uma pessoa extremamente querida. E isso deixa a história ainda mais impactante, porque são duas pessoas, Mel, dois assassinos, porque não adianta falar qualquer outra coisa. A gente sabe que perante a justiça ainda são suspeitos, né? A gente só pode afirmar que são assassinos depois que tem a condenação, mas nesse momento não tem como falar outra história. Eles estavam com as roupas completamente ensanguentadas. Eles estavam com a arma do crime próximo ao local. As pessoas viram tudo aquilo que estava acontecendo. Viram uma jovem com uma vida inteira pela frente
ter a vida aí interrompida por gente que tem aí, sabe lá Deus o que passa na cabeça. Aí depois vem aquela história, Mel, é sempre comum, você é advogado, inclusive, sabe muito bem do que eu estou falando também. Depois tem ali, né, o advogado no exercício da profissão dele, que a gente respeita, mas ele tenta achar argumentos ou tenta achar características para tentar livrar a barra dessas pessoas. Aí vem aquela chuva de informação, Mel. Aí fala que os suspeitos têm problemas psiquiátricos, que eles têm ali, estavam sofrendo um momento de ansiedade, enfim, tem uma lista gigantesca de informações que podem ser usadas aí justamente para conseguir tentar livrar a cara dessas pessoas que fizeram essa atrocidade. A repercussão desse assunto, Mel, peço que você continue aqui comigo, inclusive está aqui nas redes sociais, está todo mundo completamente indignado. A Fátima Souza, uma telespectadora, fala o seguinte: Casagrande, não dá para imaginar a dor dessa família. Ela fala os sentimentos, né? A família é todos os amigos, que esse casal, inclusive, ela alerta, Mel, que esse casal tem que ser investigado até como eles tinham a relação com os filhos, porque você tocou num ponto realmente muito delicado e muito preocupante, que são os filhos que os próprios vizinhos não conheciam. Quer dizer, crianças que não brincam no quintal, crianças que não são vistas entrando e saindo. Como era a relação com esses filhos? Essa é uma segunda etapa. Aí você traz a informação que as avós não quiseram pegar a responsabilidade. Imagine você, a família desestruturada que era, e aí a gente vem uma história como essa. A movimentação aí no fundo, Mel, me corrija se eu estiver errado, são todos de parentes, amigos da Andressa nesse caso mesmo? Isso, Casagrande, nesse momento está acontecendo só o velório, está sendo realizado só o velório da Andressa, e são todos amigos e parentes dela. Como eu disse, da outra vez que eu entrei aqui, lá dentro na salinha é restrita a entrada por conta da pandemia. Então na sala está a mãe e é feito um revezamento entre os amigos e os outros parentes para fazer essa última homenagem, dizer esse último adeus para a Andressa, e todo mundo fica aqui do lado de fora. E desde que a gente chegou, só foram chegando pessoas, ninguém arredou o pé daqui, cada vez mais amigos, mais pessoas que gostavam, não é, dessa jovem, como você disse, pelo que a gente observou e ouviu, era muito querida. Agora, uma outra situação você colocou desses dois suspeitos, sim, são suspeitos pela justiça, mas realmente a vontade é de colocá-los, adjetivá-los com outras palavras. A gente costuma não dar o nome das pessoas, mas nesse caso vamos sim dar o nome dos dois. A gente tem até a foto, a imagem deles, é o Joel Fernandes Santos, de 38 anos, e a Cidleide Normanha da Paixão Santos, de 44 anos. Em situações normais, em que essas pessoas são investigadas, suspeitas, a gente não tem ali certeza do que está acontecendo, a gente não expõe o nome delas em respeito ali à investigação. Mas nesse caso não tem o que falar do que aconteceu. Eles foram pegos em flagrante, todas as pessoas assistiram a cena e se revoltaram junto com quem foi chegando e com quem foi sabendo da história. E agora a gente está aqui relatando, infelizmente, o velório e esse final trágico no caso da Andressa Serantoni. Exatamente, só para complementar aqui a repercussão, Mel, não se sinta envergonhada de ter se emocionado, porque os nossos telespectadores estão emocionados, assim como a gente está. A Fátima fala o seguinte: eu estou emocionada, Casagrande, assim como a sua repórter. É uma situação muito triste. A Cibele fala: chorei junto com a Mel. É impossível conter as lágrimas em um momento como esse. É isso, gente. Essa é a sociedade que a gente está vivendo. Eu estou até apoiado aqui porque a gente vai perdendo o chão conforme tem que realmente falar, mostrar para vocês que estão em casa, contar a vida como ela é. Às vezes as pessoas falam, Mel, olha, as notícias são muito tristes, vocês só mostram desgraça. Gente, não é isso. A gente está mostrando o que acontece. Ninguém aqui faz sensacionalismo com uma história, ninguém aqui fala o que não acontece. A gente relata os fatos. A diferença é que nós estamos aqui assim como você do outro lado. O nosso papo é direto, o nosso papo é olho no olho, por isso que a gente está sempre aqui trazendo a informação para você em primeiro lugar. Mel, obrigado pelas informações, obrigado por compartilhar com a gente aí o que você está acompanhando e sentindo. Eu acho que esse é o papel do jornalismo. O jornalismo humanizado é aquele que relata e mostra para quem está em casa sem máscaras, sem nenhum tipo de armadura, porque todos nós somos humanos e não tem condição nenhuma de não se emocionar ou não se envolver com uma história como essa. Obrigado pelas informações, um bom dia de trabalho para você.